Olá, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Me perdoem por não ter postado antes, mas antes tarde do que nunca, né? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e nos dê o privilégio de entendermos as suas mensagens através da sua palavra. Convido você para, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, vamos orar. Pai querido, que privilégio é poder estudar e memorizar os teus ensinos através da tua palavra deixada por ti, através dos seus apóstolos, dos teus santos que escreveram, Senhor, iluminados pelo teu santo e bom Espírito. Muito obrigado, vem estar conosco esta manhã. Por Jesus, nos dirija, nos capacite, nos dê, Senhor, a unção do teu Espírito para que possamos entender e o poder para praticar a tua vontade, Senhor. Louvado seja o teu nome por tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a lição 6 agora. O tema é: que nação há tão grande? Que nação há tão grande? Uma vez um homem perguntou para um doutor, para um médico, qual é a prova da existência de Deus? E o médico muito sabiamente falou para ele: você conhece a nação israelense? Conhece? Eles são a prova da existência de Deus. Porque você não vê nenhum hitita, nenhum aquele povo que era inimigo, né? Os filisteus. Você não vê nenhum babilônio. Você conhece algum babilônio? Mas você deve conhecer algum israelense. Então, essa nação, ela foi idealizada por Deus. Saíram fora, se desviaram sim, mas permanecem até hoje. Então, essa nação, aqui diz assim, ó, Deuteronômio 4:8, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje lhes proponho. Deus propôs a lei e deu a eles todo o entendimento da verdade a respeito dele, de Deus. E era para que eles pudessem estar levando como primogênitos, levando essa mensagem a todos os outros irmãos da terra. Mas, infelizmente, eles falharam no cumprimento dessa ordem de Deus. Mas eles nem por isso foram rejeitados. Nem eles e nem você e eu. Que diz assim, os primeiros 3 capítulos de Deuteronômio são basicamente uma lição da história que relembra aos israelitas o que havia passado até aquele momento. No capítulo 4, a lição assume um tom de sermão. Essa lição que nós estamos estudando, recontar os eventos, não tinha apenas o objetivo de relembrar a história. Em vez disso, servia a um propósito. Qual é? Mostrar-lhes o poder e a graça divina atuando entre o povo e a certeza de que, embora falhassem, viu, o Senhor ainda honraria sua aliança com eles. Deus é maravilhoso. Embora nós falhemos, embora nós não cumpramos aquilo que Ele pede e ordena para nós, ainda assim, Ele é fiel. Ele cumpre essa aliança dele. Portanto, nós somos instados por Ele para fazer o mesmo, devolver a Ele a adoração, o louvor e a obediência a Ele devidos. O capítulo 4 começa com a expressão hebraica wiatá, uma conjunção e um verbo. Né? O que quer dizer isso? Que pode ser traduzido como e agora, então, nesse momento. Né? Eles tinham acabado de revisar sua história recente, um lembrete do que Deus tinha feito para trazê-los àquele ponto. Toda a história no passado até aquele ponto. Eles tinham acabado de relembrar isso. Moisés fez isso a eles. Assim, e agora, Moisés fala, eles deviam fazer o que Deus lhes pedia para fazer. Você quer ver essa passagem aí? Está lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Pega lá, faça um exercício aí. É por isso que o primeiro verbo que aparece após o então agora é chamar. Lembra que nós estudamos no passado? O mesmo verbo e na mesma forma usado no início da oração. Shema. Então é chamar e shema, que significa ouvir.
obedecer. Obedecer, um verbo repetido em todo o livro. Então, diz ele, agora, Israel, por causa do que fiz a vocês, vocês devem obedecer a isso, isso, isso e aquilo. Então, Deus nos chama à obediência. Ainda que sejamos falhos ou tenhamos falhado, Ele nos chama novamente à obediência. Por quê? Porque Ele é maravilhoso, Ele é longânimo, Ele deseja que você seja salvo para a eternidade, que você viva e veja o que nós muitas vezes, muitas deixamos de fazer para honrá-lo e para glorificá-lo. Vamos lá para domingo agora, vamos estudar sábado e domingo. Não acrescentem nem diminuam. Quando Deus ele dá algumas leis e ordens, Ele não precisa que nós acrescentemos alguma coisa ou tiremos alguma coisa. Mas a raça humana, através da influência de Satanás, que deseja alterar a lei de Deus, ela faz isso. No decorrer da história nós vemos isso. Deuteronômios 4, 1 e 2, que aviso específico o Senhor deu ao povo israelita em relação aos seus dele estatutos e juízos, né? E por que foram alertados disso de imediato? Deus já sabia o que ia acontecer, já sabia o que estava proposto no coração daquele que foi expulso do céu, lembra? Vamos ver lá, Deuteronômios capítulo 4, 1 e 2, está aqui, ó, bem fácil de a gente abrir. Deuteronômios capítulo 4, 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Não é peço, é que eu vos mando. Não acrescentem e nem diminuam. Que coisa mais clara do que essa não tem, né? Então, o povo estava entrando, tomando posse da terra, mas não era para acrescentar, nem para tirar, e sim para obedecer o que Deus estava falando para eles, né? O Senhor disse a eles que cumprissem os estatutos e os juízos, e que não acrescentassem nem diminuíssem nada à sua palavra. Por quê? Por que ele fez isso? Afinal, por que alguém iria querer mudar a lei de Deus, não é verdade? Quem deseja mudar a lei de Deus? Nós sabemos a resposta. Nós sabemos. Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu. Lembra? Apocalipse capítulo 12. Você lê o capítulo 12 e você vai entender o que ocorreu no céu. E esse anjo caído, ele deseja se contrapor, ele se contrapõe a tudo que Deus fala. E quando Deus falou para o povo guardar os mandamentos, obviamente ele falou, não queria que isso acontecesse, não é? Mudar a lei de Deus tem tido êxito, o inimigo tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu antes de sua queda. Qual foi essa teoria? De que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Vejam, ele se arrogou o direito de se colocar no lugar de Deus e falou, olha, sua lei não é boa não, Senhor. Não dá. Tem que ser mudada. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras até, mostra que aceitou o mesmo erro que Satanás. Está lá em Mensagens Escolhidas, verso 2, página 107, a serva do Senhor fala isso. Que Deus nos guarde, né? Ao observarmos a história do antigo Israel, notamos que em muitos aspectos eles tiveram problemas por ignorar certos preceitos da lei, o que na prática seria o mesmo que retirar algo dela, como também por lhe acrescentar, no sentido de introduzir práticas não especificadas nela e que, de fato, os levaram à sua transgressão. O povo ou ignorava, não praticava, ou acrescentava alguma coisa. Meu Pai, por que, Senhor?
Mateus capítulo 15, 1 a 9, ele nos dá uma ideia em outro contexto, mas uma ideia do que Deus está falando aqui. Moisés advertiu os israelitas, né? Vamos dar uma olhada lá? Mateus 15, 1 a 9. É importante que nós leiamos a palavra de Deus, né? Mateus 15, 1 a 9. Eu estava nele e acabei tirando, mas Mateus capítulo 15, 1 a 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Presta atenção nessa palavra, tradição. Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu com uma pergunta: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tradição não é mandamento, não é? Porque Deus ordenou. Jesus continuou falando para eles: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Naquele tempo era assim. Mas vós dizeis, disse Jesus, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, ou seja, o pai e a mãe tinham direito sobre os filhos, e os filhos tinham que pagar, tinham que devolver aos pais. Mas ao invés de fazer isso, por ganância, eles falavam: nós vamos dar para Deus e não vamos dar para você, e nós estamos livres da condenação por conta disso. É isso. Esse jamais honrará... olha, diz assim, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, disse Jesus. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, disse Jesus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tradição são doutrinas e preceitos de homens e não de Deus. Então, não vá pela tradição, vá pela palavra de Deus, vá pela lei de Deus, vá pelo que está escrito na lei de Deus. Jesus foi assim, por isso que eles o tiveram como rebelde, porque eles não, Jesus e os apóstolos ali, os discípulos, não seguiam aquelas tradições que eles ordenavam. Sabe quantas leis eles colocaram além dos 10 mandamentos? 613. 613 leis, absurdo total. Nem eles a seguiam e nem deixavam os outros seguir, que eram ensinados erroneamente. Que coisa terrível essa, não é? Vamos lá, quando os hebreus finalmente entraram na Terra Prometida, com frequência ignoraram, por exemplo, as advertências diretas sobre idolatria. Idolatria. Um santo feito de madeira, pode ser de barro, pode ser de prata, pode ser de ouro. Santo de madeira, feito pelas mãos humanas, e aí as pessoas vão se ajoelhar e adorá-los? Não é por aí que Deus falou. Eles não fazem nada, eles não ouvem, não têm olhos, não têm boca, não cheiram, não ouvem, enfim, não sentem nada. Isso é invenção do ser humano para substituir a Deus. É uma coisa horrível isso que Satanás faz com o ser humano. Como resultado, seguiram muitas práticas pagãs, algumas vezes até como parte de sua suposta adoração ao Deus verdadeiro. No entanto, na época de Jesus, haviam acrescentado todos os tipos de tradições humanas, que, como o próprio Senhor disse, invalidavam a palavra de Deus. Substituíam a palavra de Deus. Seja como for, acrescentando ou tirando, a lei foi alterada e a nação sofreu as consequências. Que terrível, não é? Uma nação que tinha tudo para ensinar corretamente. E aí se desviaram, mas ainda assim existe esperança, porque Deus é um Deus longânimo. Ele não altera a sua lei, ele é longânimo, ele substitui o pecador. E quando enviou Jesus, seu único filho, para morrer no teu lugar e no meu, ele apagou os nossos pecados. E ele fala: eu renovo a minha aliança com vocês, no mesmo patamar. Ele não baixou o patamar da lei, não.
mas ele fala, eu renovo, eu vou perdoar, porque o meu filho morreu no teu lugar. Queridos, entenda isso. Peça a iluminação do Espírito Santo para que você e teus filhos, teus irmãos, tua família, teus pais, teus tios, teus avós, teus amigos, entendam, juntamente com você, essa bênção que é obedecer àquele que nos criou tão simplesmente, tão simples, não é? Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te dê o poder para obedecê-lo. Até amanhã, um grande abraço.